para levar o evangelho a toda parte, né? Por todo lugar, aonde o Senhor nos enviar, onde o Senhor nos colocar. Muitos vêm à praia para comemorar o carnaval, muitos vêm apenas para aproveitar o feriado e pedem a Deus uma oportunidade como essa, para estar no feriado com a família. Muitos dos nossos familiares e parentes vêm para curtir, vêm para beber, vêm para sair no bloco, mas muitos de nós com o coração desejosos por um momento como esse, e receber uma palavra da parte de Deus, e ter uma oportunidade de adorar o Senhor, de render mãos ao alto, e dizer: aonde eu estiver, eu levantarei um altar de adoração, porque eu sou um adorador. É maravilhoso saber que todos nós fomos chamados por Deus nessa dispensação, nesse tempo, para sermos esses adoradores, homens e mulheres que não estão presos a um templo, a uma estrutura, a uma denominação, mas entenderam a mensagem de Jesus. Aquela mulher samaritana, quando ela pergunta onde se deve adorar a Deus, é no templo, é no monte, aonde Jesus? E Jesus dizia: chegará o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. Eu quero dizer para você nessa noite, como uma palavra de encorajamento: o Pai está procurando você. O Pai está lhe procurando corações que estão dispostos a abrir mão do seu conforto, da sua vida, para oferecer a Deus uma verdadeira adoração. É bom estarmos aqui nessa noite, amém? Eu não vou trazer uma mensagem muito longa, eu convido você a permanecer comigo até o fim. Vou cortar pela metade, mas fica conosco, escuta aquilo que o Pai tem para falar ao seu coração, amém? Se você tiver com Bíblia física ou no celular, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Chamado capítulo da ressurreição. Esperar alguns irmãos abrirem. Nós vamos ler esse texto e pedir para que o Senhor fale conosco nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 1. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Versículo 3. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Amém? Vamos orar mais uma vez por um instante. Amado Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Fala conosco nessa noite, como Teu servo pastor Eliabe pediu e clamou, como cada um de nós estamos aqui desejosos, Senhor. Precisamos de uma palavra do céu, precisamos de revelação, precisamos ser mudados pelo poder da Tua palavra. Que essa palavra opere salvação, transformação, opere edificação em nossos corações. Marca-nos com o poder do Teu evangelho e sairemos daqui transformados, em nome de Jesus, amém? O apóstolo Paulo traz uma mensagem maravilhosa para nós. Eu gosto de dizer que nesse capítulo 15 ele vai trazer aquilo que chamamos de um resumo do evangelho. Eu quero repetir a leitura do versículo 1 com você, para que a gente possa, nesses 8 versículos, compartilhar algumas verdades da parte de Deus. O versículo 1 diz a palavra do Senhor: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. A pergunta que eu faço nesse primeiro versículo é:
Qual foi o evangelho que você creu? Qual foi o evangelho que você recebeu? Qual foi o evangelho que entrou na tua vida? Qual é o evangelho que você está servindo? Qual é o evangelho que você tem ouvido? Será que é o evangelho da prosperidade, que diz para mim e para você: venha para Jesus e os seus problemas vão acabar? Venha para Jesus e se você estiver falido, você vai conseguir se superar. Se você tem um carro velho, vai ter um carro novo. Se você não tem casa, você vai ter uma casa própria. Se você está falido, você será um grande empresário. Será que é esse evangelho da prosperidade que nos promete bênçãos e nos promete coisas e nos ilude? Alguém já disse que a Igreja Católica do século XVI, que vendia salvações através de indulgências, era mais nobre do que a igreja mercenária do atual século. Porque pelo menos se vendia algo em troca do céu, em troca da vida eterna, embora as pessoas não fossem receber. Mas a promessa era: venha, e você comprando um pedaço da cruz, você vai obter salvação para você e a sua família. Você vai comprar um lugarzinho no céu. Hoje as pessoas estão trocando tudo, estão trocando Deus pelas bênçãos materiais que são oferecidas nos púlpitos. E eu quero começar dizendo para nós nessa noite: não, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse não é o evangelho do nosso Deus. A verdadeira mensagem é: venha para Jesus, e o mar vai continuar agitado, o barco vai balançar, mas eu vou te dizer uma coisa: o Senhor do barco vai estar dentro do barco. A tempestade vai ficar mais forte, mas Ele vai estar lá dentro. Nós não precisamos de um evangelho da prosperidade, nós precisamos do Senhor do evangelho. Jesus Cristo pode agitar o mar, pode balançar vento, mas o meu Deus, o meu Jesus está no meu barco e Ele não vai afundar. É esse coração que nós precisamos ter, e é essa percepção do evangelho que nós precisamos aprender. Mais importante do que todos os bens que um homem pode conseguir é ter Jesus na sua vida, na sua história. É ter Jesus dentro do seu barco. Porque se acontecer como aconteceu com Pedro e os outros, o mar estava bravio, a gente vai lá e diz: Jesus, acorda. E Jesus chega e diz: vento, aquieta-te, mar, se acalma. Ele é o Senhor do mar e de todas as coisas. É somente dele que precisamos. Esse é o nosso evangelho. E a pergunta é: qual evangelho você tem crido? O que é que tem tomado o seu coração? O evangelho da prosperidade, da bênção. Às vezes a gente vai para o culto só em busca de uma bênção, mas eu quero dizer para você: a maior bênção é ter Jesus nas nossas vidas. Certa vez Deus apareceu para Moisés e disse: olha, eu não vou com vocês, vocês são muito rebeldes. Se eu for no meio de vocês, eu vou terminar matando todo mundo. Eu vou mandar um anjo com vocês e levar vocês em segurança. E Moisés disse: como assim, Deus? Um anjo levando a gente para Canaã, terra que manda leite e mel? Não adianta nada, queremos a tua presença. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos. É com essa convicção que nós precisamos chegar diante de Deus. Deus é mais importante que tudo, que todas as coisas, que todas as bênçãos. Ele é a bênção perfeita. E eu vou dizer para você nessa noite: o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há quase 2.000 anos atrás e morreu a nossa morte, para que hoje possamos viver a sua vida. O nome dele é Jesus, Filho de Deus. Morreu por nós para que possamos viver a sua vida. É por causa dele que estamos aqui nessa noite. É por causa dele que estamos aqui pregando o evangelho da parte de Deus. E eu quero dizer para você que o evangelho da prosperidade não é o evangelho. O evangelho da bênção não é o evangelho. O evangelho da vitória não é o evangelho. O evangelho do coach que diz que você pode, você consegue,
que o poder está dentro de você e em você, não é o Evangelho. Mas o Evangelho que diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E não apenas está conosco, mas escolheu estar dentro de nós. Esse é o Evangelho que o mundo precisa. Essa é a esperança da glória de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós, possam olhar para cada um de nós e possam ver Jesus brilhando em nós. O mundo aguarda e geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Que nós possamos aprender nessa noite que existe um Evangelho escrito nas Escrituras, e esse Evangelho é que precisa conquistar o nosso coração. E nós precisamos nos divorciar dos falsos evangelhos que roubam a glória de Deus, porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Lá em 1 Coríntios 1:23, o apóstolo Paulo diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 1 Coríntios 2:2 diz: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É o Cristo da cruz que nos salva, é o Cristo da cruz que nos liberta, é o Cristo da cruz que transforma a nossa história, a nossa vida. É esse Cristo que dividiu a história em duas, que até os ateus têm que reconhecer que o mundo é contado em antes e depois de Cristo. Ele veio para mudar a história e mudar a sua história, a minha história. E essa é noite de mudança de histórias. Essa é noite que o Senhor marcou com você para mudar a sua história, a sua trajetória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, dizia para eles, eu vou citar com as minhas palavras para a gente ganhar tempo: quem fascinou vocês? Quem iludiu vocês a se desviarem do verdadeiro Evangelho? Quem é que veio iludir vocês, pelo amor de Deus? Eu preguei o verdadeiro Evangelho no meio de vós. Se um anjo descer do céu, se qualquer outra pessoa descer e pregar outro Evangelho, seja amaldiçoada essa pessoa. Mas não desistam do verdadeiro Evangelho, não desistam da porta estreita, não desista de viver Cristo e participar dos sofrimentos de Jesus. Porque se disseram para você que cristianismo era uma vida sem sofrimento, sem tribulações, sem dificuldades, eu quero dizer para você: mentiram para você e venderam um peixe errado. A grande diferença é que em meio às nossas dificuldades e tribulações, nós temos o Consolador, o Deus eterno, que se fez carne e habitou no meio de nós. E a Bíblia diz: nós não temos um sumo sacerdote fraco, nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, mas antes, um que foi tentado em todas as coisas, mas em todas as coisas ele não pecou. E a Bíblia diz que Ele pode nos ajudar em nossas fraquezas. Eu pergunto a você: qual a sua fraqueza? Quais os seus pontos fracos? Jesus vai lá no seu ponto fraco e Ele faz da sua fraqueza lugar de força para a glória do nome dEle. A primeira pergunta, a grande pergunta dessa mensagem de hoje é: qual evangelho você tem crido? Qual evangelho tem tomado o seu coração? E o apelo é: abandone qualquer outro evangelho e se volte para o verdadeiro evangelho. Cristo crucificado é o lugar da nossa redenção. O texto diz que nós recebemos e que nós devemos continuar firmes nessa mensagem. Versículo 2 diz o seguinte: por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Por meio desse evangelho verdadeiro, nós obtemos a salvação. Nós somos alcançados. E perceba, nós somos salvos. Um presente contínuo. Uma salvação que é
dia após dia. Deixa eu explicar algumas coisas pra gente. A gente precisa entender essas coisas, porque a nossa fé tem que ser racional na palavra de Deus. Quando nós temos um encontro com Jesus, acontece uma experiência extraordinária. A Bíblia vai chamar de várias maneiras essa experiência: novo nascimento, nascer de Deus, ou regeneração. O que acontece conosco quando Jesus entra na nossa vida, quando nós cremos? O Senhor diz aí em Ezequiel capítulo 36: eu vou vir até você, eu vou arrancar o coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, eu vou derramar água pura sobre vocês, e eu vou purificar vocês. Eu vou fazer mais, eu vou pegar o espírito mortificado, e eu vou recriar esse espírito que está mortificado. E eu vou fazer mais, eu vou pegar o meu Espírito Santo, e eu vou colocar dentro de vocês. E eu vou fazer mais, eu vou fazer vocês terem nojo das antigas práticas de vocês. Ele vai escrever a sua lei em nossos corações. E essa obra chamada regeneração é que Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para cada um de nós. Ele nos deu uma lei, nós erramos, tropeçamos e caímos de novo. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele fez? Aquilo que a mãe faz com a criança, às vezes, que não quer estudar, que não quer aprender. A vontade de abrir a cabeça desse menino e botar dentro o conhecimento. Deus olhou pra gente e viu que a gente fazia tudo errado. Ele abriu o nosso coração e colocou o coração dele, a vida dele, veio morar dentro de nós. E agora disse: agora pode viver o Evangelho, porque eu estou vivendo dentro de você. Esse é o Evangelho de Deus, que nos transforma de dentro para fora, que muda a nossa natureza, que muda a nossa história. É por meio desse Evangelho que nós estamos sendo salvos. Na regeneração, uma obra instantânea aconteceu. Ele recriou o nosso espírito. Mas perceba, Ele está salvando a nossa alma todos os dias, através daquilo que é chamado de santificação. Eu pecava e fico tentando deixar de pecar. Eu pecava muito e vou abandonando o pecado e me arrependendo na presença de Deus, abandonando a prática contrária à vontade de Deus. Porque 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que coisas novas começam a surgir. Somos novas criaturas. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele que por nós morreu. O texto diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. E vivem não mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Jesus deu a sua vida para que hoje nós vivamos essa vida para a glória dele. Viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo, ou melhor, é nem viver. Mas o Senhor tem nos alcançado com tão grande obra de salvação. E para a gente prosseguir para os próximos pontos, a salvação acontece de maneira instantânea, como uma crise, regenerando o nosso espírito. Mas acontece dia após dia, salvando a nossa alma e nos libertando de pecados antigos. E no dia do Senhor, quando Ele voltar, acontecerá aquilo que a Bíblia chama de glorificação. O corpo do pecado será revestido de incorruptibilidade, e nós seremos como Jesus é, com corpos transformados que não estarão mais sujeitos ao pecado. Esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia vai chegar. E Ele disse: não se turbem, não se perturbem, não andem preocupados. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e eu voltarei para buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês precisam estar também. Aleluia. Vamos para o ponto 3. Versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Antes de prosseguir, eu quero perguntar para você, e você responde para você mesmo: qual é a mensagem do Evangelho que você tem crido? Vamos tentar responder qual é o cerne da mensagem do Evangelho. A gente não vai tentar esgotar essa resposta. Pode ter várias respostas certas, mas a verdade é que esse texto vai trazer para nós uma ideia profunda, simples
simples e maravilhosa que nós precisamos entender. A primeira grande verdade que eu quero destacar, eu dividi em 3 grandes verdades. É que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você podia olhar para a pessoa do seu lado, com um coração cheio de amor e compaixão. Olha no olho dessa pessoa e diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos mais um pouco, vamos insistir nisso. Olha para a pessoa, olha no olho da pessoa. A gente fica meio constrangido, né? E diz: Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a conta. Ele pagou o preço. O meu e o seu pecado nos fazia réus de condenação eterna. O inferno era o nosso destino, mas Ele pagou a conta. Tem um monte de versículo aqui que eu separei, eu vou ler rapidamente para você, mas deixa eu dar uma ilustração. Imagina que o Eliabe, pastor Eliabe, me deve um grande valor. Falou comigo e eu, um cara muito rico, ó, 500 mil reais, eu empresto ao pastor Eliabe, 500 mil reais. Agiota, nesse cenário eu sou um agiota, e eu não sou daquele que dá uma pisa não, daquele que manda matar se não pagar. Aí vem o pastor Jair, Deus abençoa ele de uma maneira tão extraordinária. E 500 mil é nada para ele. Oxe, 500 mil. Ele chega até mim e diz: ó, qual é a conta do pastor Eliabe? 500 mil reais. Ele me paga o valor, faz o Pix, o dinheiro entra na conta. Mas por algum motivo o pastor Jair viaja e a informação de que a conta foi paga não chega até o pastor Eliabe. E o pastor Eliabe continua preocupado, andando, angustiado e dizendo: meu Deus, se a Jackson me ver, ele vai me matar. Eu estou devendo a ele 500 mil, eu não tenho de onde tirar. E ele continua vivendo como condenado, como um devedor, com medo de morrer. Por quê? Porque a verdade de que a dívida foi paga não chegou até ele. Eu acho que todo mundo já entendeu onde estou querendo chegar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é, sim, nós pecamos, sim, nós ferimos a santidade de Deus, sim, nós somos réus de condenação eterna, sim, o nosso destino é o inferno, sim, mas Jesus pagou a nossa conta, Jesus pagou a nossa dívida, e o escrito de dívida que era contra nós, Ele cravou na cruz e triunfou sobre demônios. Eu quero dizer para você que você não precisa mais viver como devedor ao pecado, ou a Satanás, ou qualquer outra coisa. Jesus pagou a sua conta, e você pode andar como um filho de Deus, redimido, restaurado. Essa é a grande verdade. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu pelos seus pecados. E nós não podemos deixar ninguém apagar isso do nosso coração. Só uma história que eu lembro para eu citar alguns versículos aqui pra gente. Conta a história que Martinho Lutero certa vez teve um sonho. Pode ser que eu varie um pouco a história, faz tempo que eu ouvi, mas é mais ou menos assim. E o diabo aparecia para ele com um rolo enorme, com a lista de todos os pecados que ele teria cometido. E o diabo começa a acusá-lo: você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E Martinho Lutero olhava aquela lista enorme, um rolo, e ele dizia: realmente eu fiz. E ele continua chorando, chorando: eu fiz, realmente eu mereço o inferno, realmente eu fiz tudo isso. E um homem de branco, um anjo ou o próprio Jesus aparece para ele, toca no seu ombro e diz por que ele chorava tanto. Ele dizia: porque eu não sou digno, eu pequei, eu errei, eu fiz isso. E aquele homem diz: olha para a lista. E quando ele olha, a lista está totalmente branca. E a mensagem daquele homem de branco é: o sangue de Jesus apagou todos os seus pecados. Ele pagou a conta. Ele pagou a conta. Ele morreu pelos nossos pecados. E por isso nós podemos ter salvação. Nós podemos ter vida eterna.
Quando Jesus passou, João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado estava dentro de nós, mas o Cordeiro de Deus tomou sobre si os nossos pecados. Isaías 53:5 diz que Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas fomos sarados. A nossa iniquidade estava sobre Ele. Ele pagou a nossa conta. Gálatas 1:4 diz que Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Colossenses 2:13-14 diz: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Alguns pecados, é isso que o texto diz? A metade dos pecados, perdoando todos os nossos pecados. Eu quero dizer para você nessa noite, se você está ouvindo esse som, Deus perdoou todos os seus pecados em Cristo Jesus, e você só precisa arrepender, colocar o seu coração diante de Deus e aceitar esse presente e essa tão grande salvação, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Com muitas ordenanças, era prejudicial a nós. Ele removeu inteiramente e cravou naquela cruz. Ele deu vida quando nós estávamos mortos e nas nossas transgressões e pecados. Efésios 5:2, Cristo nos amou, aleluia. Ele nos amou e se entregou por nós. Ele se entregou por você. Ele se entregou por você de maneira pessoal e objetiva. Ele se entregou por você. Ele se entregou por mim. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 9:28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Eu quero dizer que Ele veio para tirar o pecado de muitos, e esses muitos que o receberem se tornarão filhos de Deus, nascerão de novo da água e do Espírito, e quando Ele vier a segunda vez, oh glória, aleluia, serão levados por Jesus para as moradas eternas com o Pai. Quando Ele vier a segunda vez, Ele não vem para purificar os nossos pecados. Ele vem para acertar as contas de quem recebeu de fato a sua tão grande salvação. E ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. Porque a Bíblia diz que sim, quem rejeitava a lei de Moisés recebia severo castigo. Imagina nós se negligenciarmos, rejeitarmos o Filho de Deus, que veio morrer a nossa morte para nos levar de volta ao Pai. O escritor aos Hebreus diz: de quanto mais severo castigo não merecerá aquele que está profanando o sangue da aliança e está pisando os pés do Filho de Deus. Mas a mensagem de hoje não é para que a gente venha a Jesus por medo e por temor, é para que a gente receba o presente que Ele conquistou para nós. Ele morreu pelos meus pecados. Aleluia. Vamos para o ponto 4. A gente está resumindo tudo, viu, irmãos? Versículo 4. Eu vou ler com você o versículo 4. Nós falamos que o Evangelho, o primeiro ponto, é que Ele morreu pelos nossos pecados. E o versículo 4 diz: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. A palavra do Senhor vai dizer lá em Atos 13:29: depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. O nosso Jesus foi colocado dentro de um túmulo que era emprestado, porque ele não ia passar muito tempo naquele túmulo. José de Arimateia coloca ele em um túmulo, mas nós conhecemos a história. Como diz, eu acho que é Billy Graham, eu li a última página da Bíblia
E no final tudo vai ficar bem para aqueles que têm Jesus. Ele ressuscitou. Ele não ficou naquele túmulo. A morte não pôde segurar o nosso Jesus. A morte não pôde retê-lo, porque Ele era a própria vida, se entregando por nós. Que Deus maravilhoso. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. O sepultamento de Jesus é uma realidade, mas não para no sepultamento. Grandes homens que marcaram a história deixaram muitas lições de vida. Mas se nós formos lá no túmulo desses homens, se nós formos lá no túmulo de Madre Teresa de Calcutá, uma grande mulher que fez muitas coisas boas, estará lá jaz Madre Teresa de Calcutá. Se nós formos no túmulo de Gandhi, um grande homem, um revolucionário sem sangue, onde ele propagou com paz ali o hinduísmo, alguém muito nobre, mas está lá, que jaz Gandhi. Se nós formos no túmulo de Confúcio ou de qualquer outra pessoa, obrigado, estará lá na lápide do seu túmulo, aqui jaz fulano de tal. Mas quando as pessoas vão a Jerusalém, que visitam o túmulo que era de José de Arimateia, está escrito: Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte não pôde reter o nosso Jesus. Ele ressuscitou, irmãos. Ele vive. Ele vive. O nosso Deus não está morto. Ele não está vivo no nosso coração como uma memória apenas, ou na nossa mente. Ele está vivo de fato. Ele está no meio de nós. Ele está operando em nossos corações, convencendo do pecado e trazendo pessoas de volta para a presença dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Atos 2:31 diz a palavra de Deus. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Ele ressuscitou. Irmãos, o poder da ressurreição de Jesus foi tão extraordinário, e a gente já está quase acabando a mensagem. Meu Deus, eu vi isso no filme, eu achei que talvez fosse aqueles enfeites que os filmes fazem às vezes, né? Acrescentam. Mas quando Jesus ressuscita, as portas da morte precisam se abrir para que a vida volte à vida ali, Jesus. A Bíblia diz que muitas mulheres tiveram de volta os seus mortos. Imagine, irmãos, o cemitério aqui é para lá, eu acho, no cemitério de São José. No dia da ressurreição de Jesus, os túmulos se abriram e os mortos se ergueram dos túmulos e voltaram para suas famílias. Que poder extraordinário! A vida estava ali no meio deles, e a vida não poderia ser retida pela morte. Ele era o Senhor da vida. Enquanto o ladrão vem matar, roubar e destruir, Ele veio dar vida, e vida em abundância. Ele é a vida que veio nos tirar da morte. Apenas uma reflexão para a gente partir para o último ponto. Aqui Paulo está lidando com muita gente que está questionando a ressurreição de Jesus, chamados saduceus. E eles diziam: não existe ressurreição, não existe anjo, isso é tudo mentira. E Paulo começa a argumentar com eles: vocês estão enganados, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, sabe de uma coisa? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas sabe de uma coisa? De fato, Cristo ressuscitou sim, e nós vivemos para Ele. Se Cristo não ressuscitou, por que estamos arriscando a nossa vida? Enfrentando feras, enfrentando Roma, enfrentando tantos políticos que são contrários ao Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, porque as pessoas estão morrendo por essa causa. A história diz que os cristãos foram colocados no Coliseu para ser comidos de leões, foram feitos de tochas vivas de fogo, e muitos deles, quando iam ser levados para a fogueira, diziam: não precisa me amarrar, porque para mim é uma honra, é uma glória morrer pelo meu Senhor. Eu não negarei, eu sou dele e eu viverei para ele. Diz a história que quando Pedro fugia de Roma, a história secular não está nas escrituras, porque queriam matá-lo.
Quando ele chegou nas portas da cidade, ele vê Jesus. E ele pergunta: Jesus, para onde vais? E Jesus diz para ele: eu estou voltando para mais uma vez ser crucificado. Pedro, ouvindo aquilo, sabia que se referia a ele mesmo. Ele volta para Roma e ele chega e se entrega e diz: crucifiquem-me, podem me matar, mas eu só tenho um pedido a fazer: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Homens deram a sua vida para que esse evangelho chegasse a mim e a você. E eu pergunto: qual a resposta você vai dar a esse evangelho? Ele morreu sim, ele foi sepultado sim, mas ele ressuscitou. E o último ponto dessa mensagem é um ponto bem simples. E do versículo 5 ao 8 eu quero ler mais uma vez para você. Nós vamos encerrar com esse ponto. Versículo 5 a 8. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive na época que ele escreveu, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O último ponto da nossa mensagem é: ele apareceu para várias pessoas. Há um ditado popular que diz que eu mato a cobra e mostro o pau, né? Tem que mostrar a cobra morta, é o pau não. Aqui Jesus ressuscitou e não foi balela, não foi história da carochinha. Ele apareceu para muita gente. A Bíblia diz que Maria Madalena chegou lá no túmulo com outra Maria, e quando chegaram lá a pedra estava removida. Ela procurou Jesus, não achou, e saiu perguntando: onde está o meu Senhor? Eita glória. E um dos textos hoje diz: porque procuras entre os mortos aquele que vive. Vai dizer aos discípulos para ir a Galileia ao meu encontro, e diz a Pedro que vai me encontrar. Eu quero dizer para você nessa noite que talvez eu e você seja como Pedro. Naquele momento nem se considerava um discípulo, nem se considerava mais de Jesus, porque negou Jesus 3 vezes. Jesus precisou dizer através do anjo ali a Maria Madalena: diz aos discípulos e a Pedro. Eu quero dizer para você nessa noite, se você estiver nesse estado, como alguém que negou Jesus 3 vezes ou mais, Jesus ele vai ao teu encontro com um olhar de amor e de graça, e te restaura para Ele mesmo, porque Ele não abre mão de você por causa das suas fraquezas. Eu quero que nós entendamos nessa noite, para a gente encerrar essa mensagem e voltar a louvar ao Senhor por mais um tempo. As suas fraquezas, as suas falhas, os seus pecados não podem te afastar do amor do Deus Todo-Poderoso, que nos alcança e nos faz afastar do pecado e transforma as nossas fraquezas em potencialidades. Senhor Jesus, que cena maravilhosa do filme, que está nas Escrituras, quando Pedro nega pela 3ª vez. A Bíblia diz que ele vinha seguindo de longe, e não se preocupa, a gente já está encerrando. E Pedro vinha seguindo de longe. A gente critica muito Pedro, eu quero saber onde estavam os outros 10. Pelo menos Pedro vinha seguindo de longe, ele estava ali seguindo de longe. Enquanto ele seguia Jesus, alguém disse: tu és um deles, tu fala como eles, tu se comporta como eles, tu és um deles. E ele jura que não é. E a Bíblia diz que quando Jesus era conduzido na crucificação, naquele momento que Pedro negou pela 3ª vez, Jesus olhou nos olhos de Pedro. Jesus olhou nos olhos de Pedro, e eu imagino um olhar de compaixão, um olhar de amor, dizendo: eu sabia, Pedro, que você ia me negar, mas eu não te condeno, eu orei por ti. Eu quero dizer para você nessa noite que as suas fraquezas não são suficientes para te levar para longe de Deus, mas se você abrir o seu coração, são essas fraquezas que Deus vai usar para te restaurar na presença dEle. E para a gente encerrar, ele aparece para os discípulos. Tomé diz: eu só acredito vendo. Jesus passa no meio da porta e diz: toca, Tomé, toca.
E diz: porque vês agora crês, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Nós estamos nessa palavra, nós não estamos vendo com nossos olhos físicos, mas nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, morreu no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. No caminho de Emaús, 2 discípulos vêm caminhando e conversando. E eu estou encerrando, o louvor pode ficar a postos aí, preparado. Eu quero orar por você antes de encerrar, amém? E os discípulos conversavam e diziam: meu Deus, Jesus morreu, a gente achou que ele era o Messias. E Jesus se aproxima dos dois e vai conversando com eles. O que é que está acontecendo? Eles diziam: tu não sabes o que está acontecendo? Jesus, nós achávamos que ele era o Cristo, que era o Messias. Ele morreu já ao terceiro dia e ele não ressuscitou. E Jesus dizia: porque sois tão lentos e tardios em entender? Não era necessário que o Cristo padecesse e depois de 3 dias ressuscitasse, conversando no meio do caminho. Quando Jesus entra na casa com eles, que pega o pão e dá graças, um olha para o outro e diz: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho? Eu quero que nós essa noite possamos ter o nosso coração aquecido e dizer: o Senhor Jesus falou comigo e o meu coração voltou a arder. Ele está vivo, ele ressuscitou. O meu Deus, ele está vivo. O nosso Deus, ele está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós. Enviou o seu Espírito para nos convencer do pecado. E o pecado, o grande pecado que condena as pessoas ao inferno, é não crer em Jesus. E eu encerro com essas palavras: se você crer em Jesus, você não vai para o inferno. Se você crer em Jesus, você não será condenado, porque a salvação é para todo aquele que crê. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, aleluia, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a mensagem do Evangelho que eu tenho para você nessa noite. Aqueles que puderem, eu queria convidar você a ficar de pé para eu fazer uma oração por você. Aí onde você está mesmo, eu vou orar. Eu vou passar o microfone para a direção do culto, pastor Eliago, pastor Jair. Mas eu quero orar por você e pedir a Deus que essa mensagem, ela encontre morada e ela não seja roubada do seu coração. Mas para aqueles que estão se sentindo fracos, sejam fortalecidos no Senhor. Para aqueles que estão se sentindo indignos, entendam: o sangue de Jesus já perdoou o seu pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi crucificado, ele foi sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele apareceu para uma pinta de irmãos, para muitos irmãos. E ele quer aparecer para você nessa noite, para trazer salvação ao seu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, nós queremos orar, Deus. Queremos orar por cada pessoa que aqui se encontra, Deus. Por essa palavra que foi pregada, que ela ache morada em cada coração. Que o Senhor possa ministrar, tocar, transformar, libertar. Que no nome do Senhor Jesus ninguém permaneça da mesma forma, mas seja completamente tocado, mudado e transformado pelo seu poder.